Sejam todos muito bem-vindos ao oitavo ano. Hoje nós vamos ter uma aula maravilhosa para falar de uma coisa que a gente adora, comida. Então vamos lá ver o tema da aula de hoje. O nosso tema é nutrição, alimentos e nutrientes. Muito bem, a gente adora comer, mas qual é a qualidade dessa nossa comida? Qual é a quantidade de comida que a gente está levando para dentro do corpo, sabendo que o corpo é uma máquina e o nosso combustível é a alimentação. Então, acompanhem comigo aí a cartela para nós começarmos a falar um pouquinho sobre nutrição. Vamos lá. Nutrição, alimentos e nutrientes. Nutrição é um processo biológico em que os organismos, animais, fungos, vegetais e micro-organismos, utilizando-se de alimentos, assimilam nutrientes para a realização de suas funções vitais. Nutrientes são estruturas que constituem os alimentos e que são essenciais para o funcionamento do organismo, fornecendo energia, servindo como matéria-prima, mantendo e reparando partes do corpo e sustentando o crescimento. Quem nunca escutou aquela música, né? Comer, comer para poder crescer, mas não é só crescer para o lado não, né? O corpo também absorve a alimentação para que você possa se desenvolver. Depende da sua alimentação, principalmente a sua saúde. E aí a gente continua falando agora de macronutrientes e micronutrientes. Olha só, os nutrientes eles são classificados em macronutrientes, que são a água, proteínas, lipídios e carboidratos, que são necessários em maiores quantidades. Olha só, os macronutrientes nós precisamos em maiores quantidades. Micronutrientes, como as vitaminas e sais minerais, necessários em pequenas quantidades durante o nosso dia a dia, durante a nossa alimentação ali, eles também têm que se fazer presente. E esses nutrientes, eles têm classificação. Cada alimento serve para alguma coisa no nosso organismo, no funcionamento do nosso corpo. Agora nós vamos conhecer a classificação dos nutrientes. Reparem só comigo aí na cartela. Primeiro, os nutrientes plásticos. Nutrientes plásticos são aqueles que servem de matéria-prima na produção e no crescimento de células e tecidos. Estão neste grupo as proteínas, que também têm função energética, água e alguns materiais. Esses nutrientes plásticos aí são super importantes para quando você se machuca, faz um corte, você tendo essa alimentação regrada, é o que vai fazer o seu organismo produzir aí, ó, incentivar as células a curar aí a sua feridinha, o seu baque aí com a alimentação aí desse grupo de nutrientes plásticos. Continuando outro grupo, nós vamos ter aí nutrientes energéticos. Os nutrientes energéticos têm a função de fornecer grande parte da energia necessária ao corpo. Neste grupo estão os carboidratos, lipídios e proteínas. O nosso pãozinho aí de cada dia está aí, ó, nesse grupo de nutrientes energéticos. Tem outros também que fazem parte que nós vamos ver daqui a pouco. Nutrientes reguladores. Os nutrientes reguladores controlam as funções vitais e exercem um importante papel no funcionamento adequado do organismo, controlando a queima de gordura, a síntese de proteína e a formação dos ossos, entre outras funções. Fazem parte deste grupo as vitaminas e os sais minerais e água. Muito bem, nós vimos aí a classificação dos nutrientes. Mas para melhor compreensão, para que a gente que não é aí formado em nutrição entenda como é que funciona isso, foi pensado a construção de uma pirâmide alimentar, uma pirâmide aí nutricional. E o que é a pirâmide, professora? Vamos lá ver o conceito. A pirâmide alimentar é um tipo de gráfico que sistematiza os alimentos de acordo com suas funções e seus
nutrientes. Então, olha lá, vamos lá. Olha aí essa ilustração mostrando para vocês. Eu quero que vocês fiquem bastante atentos, porque nós vamos, no decorrer da aula, falar sobre cada um desses grupos. Então, a gente viu aí, ó, que tem alimentos energéticos, alimentos reguladores, alimentos construtores. E também na pirâmide, a gente tem um grupo de alimentos que se chama alimentos energéticos extras. Reparem aqui, ó, que na base da pirâmide, a gente tem um grupo 1, formado aí, ó, por cereais, pãozinho, né, que são os carboidratos. Reparem que eles estão em grande quantidade que você pode consumir. Grupo 2 são os alimentos reguladores. Aí você vai ter o quê? Verduras, hortaliças e frutas. Olha só. Então, os alimentos reguladores, ele é formado pelo grupo 2 e pelo grupo 3. Você tem alimentos construtores, que são os mesmos que alimentos plásticos, é a mesma coisa, tá bom? Você vai ter o grupo 4, 5 e 6. E olha só do que ele é formado aqui, ó. Leite, seus derivados, proteína de origem animal, peixe, carne, frango. Também aqui nós vamos ter grãos, feijão, lentilha, os grãos de bico. E o grupo 7, olha só o grupo 7 dos alimentos energéticos extras. Reparem que ele está aqui, ó, no topo da pirâmide em menor quantidade. É o que a gente tem que consumir com um certo cuidado, não consumir muito. E é o que mais a gente adora aí, ó, sorvete, bolo, biscoito, né? E manteiga, óleo, azeite fazem parte desses grupos. Então, a pirâmide alimentar, ela é uma orientação nutricional. E agora, já acompanhem comigo aí, nós vamos falar sobre os grupos. Prestem atenção. Na pirâmide alimentar, os alimentos são classificados em 8 grupos. O grupo 1, como nós vimos lá na pirâmide, é a base da pirâmide, indicando os alimentos que fornecem energia, pois ao serem consumidos, os carboidratos são convertidos em açúcar no sangue. Então, açúcar no sangue, daí a energia, e é uma energia que se prolonga, né? Você come um pão, então você vai ficar aí um tempo sem fome, seu organismo está ali quebrando os nutrientes desse alimento e ele te dá energia para o dia. Por isso que durante a manhã, quando a gente acorda de manhã, é importante que você coma aí um carboidrato. Uma batata doce também pode ser consumida, um pãozinho também ajuda você a começar o dia com energia. O outro grupo, o grupo 2, é o grupo das verduras e legumes. Está acima da base da pirâmide, representando as fontes de fibra, vitaminas e minerais que ajudam no controle e funcionamento do corpo. Muito bem. O grupo 3 são as frutas. As frutas estão ao lado das verduras e legumes, representando outro tipo de fontes de fibras, vitaminas e minerais. As hortaliças e as frutas, elas são um grupo super importante, elas fazem parte do grupo que nos dá, que são fontes aí de vitaminas e minerais. E a gente sabe aí de várias frutas que são fontes de vitamina C, principalmente nesse tempo que a gente precisa reforçar a imunidade. Então, a gente tem aí o limão, tem a laranja, tem outras vitaminas, vitamina A, vitaminas do complexo B, que você também encontra em frutas e hortaliças. Isso é muito importante. Não pode ter uma alimentação, nem só a pirâmide alimentar, você tem que comer todos os grupos, né? Respeitando as quantidades. Não adianta comer só fruta, nem comer só verdura, você precisa ter uma mescla de alimentos para ter um corpo saudável. Grupo 4, a gente vai aí para leite e derivados, localizado na parte intermediária da pirâmide. O leite e seus derivados são uma excelente fonte de cálcio, que é essencial para a constituição óssea e dentária. Às vezes a pessoa está aí com um dente fraco, porque tem uma alimentação fraca aí de leite e derivados. O grupo 5, você vai ter aí carnes e ovos. Assim como os leites e derivados, este grupo está na parte intermediária da pirâmide e representa a fonte de proteína de origem animal. Aí a gente tem aí na imagem para vocês, olha aí, salmão, peixe, pedacinho de carne.
e frango e ovos. Então, todos esses são proteínas de origem animal. Grupo 6, nós vamos ter leguminosas e as oleaginosas. As leguminosas completam a parte intermediária da pirâmide, representando as fontes de proteína vegetal. Também são excelentes fontes de fibra. Compõe esse grupo feijão, soja, lentilha, grão de bico. E aí as oleaginosas são aí as castanhas. Castanha de caju, castanha do Pará, tudo isso fazem parte aí das oleaginosas. E aí a gente vai para o grupo 7, que são óleos e gorduras. Os óleos e gorduras fazem parte do topo da pirâmide. Os alimentos deste grupo são fontes de energia e são responsáveis pelo transporte de vitaminas do complexo B. Muito bem, vamos para o grupo 8. O grupo 8, dividindo o topo da pirâmide alimentar, estão os açúcares e doces. São alimentos ricos em carboidratos simples, não possuem fibras e apresentam pouquíssimos nutrientes. Olha só os alimentos que a gente mais gosta aí de consumir: um bombom, um chiclete, um sorvete, um bolo. Eles são carboidratos simples, eles não possuem fibras e são paupérrimos, olha só, quase não possuem nutrientes, mas eles dão uma energia, por isso que é um grupo aí de energia extra. Eles dão uma energia que é facilmente queimada, que é facilmente consumida pelo nosso organismo, e aí, por isso, ele precisa ser consumido por ser pobre de nutrientes, ele precisa ser consumido em poucas quantidades, tá bom? A água é apesar dela não estar aí no grupo na pirâmide, a despeito da água não fazer parte aí da pirâmide alimentar tradicional, os nutricionistas recomendam a ingestão diária de no mínimo 2 litros. Então, a gente está vendo aí que a água ela é essencial para todos esses processos, para que haja a absorção dessa alimentação que você viu aí, dos grupos, das fontes de energia, de proteínas, de lipídios. Você tem que consumir água, no mínimo 2 litros por dia, para que o seu organismo funcione normalmente, aí funcione de forma saudável. Mas a gente sabe que a alimentação ela é diferente. Se você já teve a oportunidade de conversar com alguém que não mora no Amazonas, que é de outro país ou que é até de outro estado, a gente vê que os hábitos alimentares, eles mudam de acordo com a região. É lógico, se eu for pedir um tucumã lá no Rio Grande do Sul, o pessoal talvez nem saiba o que é isso. E a gente também talvez não conheça os pratos típicos de outra região, porque essas fontes de energia, carboidratos, proteínas, dependendo da região, ela muda, mas continua sendo fonte. E aí a gente montou para vocês aí um mapa dos hábitos alimentares no Brasil. Reparem só, a alimentação brasileira tem matriz portuguesa, em associação com as culinárias indígena e africana, em uma mescla a qual se incorporam os ingredientes da terra. Olhem só esse mapa aí. A gente tem aí as regiões norte com o pirarucu, cupuaçu, algo bem comum pra gente, né? Guaraná, castanha, macaxeira, né? Açaí. E aí a gente vai para outra região. Vamos aqui pro sul. Você vai ter uvas, churrasco, chimarrão, que é algo característico da culinária deles. A gente vem aqui para o sudeste, você vai ter o quê? Porco, queijo Minas, milho, muitos pratos com massa, né? Pizza e massas. E o nordeste, você tem camarão, caju, azeite de dendê, cacau, girimum, coco, isso aqui é muito típico de lá. E o centro-oeste, a gente vem fechando aqui o mapa com alguns pratos típicos das regiões. Você vai ter peixe pintado, o pequi, que é uma fruta, banana da terra, que a gente conhece aqui também como banana pacovã. Muito bem, a gente viu aí que mudando das regiões, você também tem alimentos que têm as mesmas fontes de fibra, mas são alimentos diferenciados, característicos, o que está disponível ali naquela região. Muito bem, foi muito bom falar com vocês sobre a alimentação.
A gente esclareceu aí algumas coisas, né? Vocês aprenderam um pouquinho e agora a gente vai para a nossa dinâmica local interativa. Antes de iniciar a nossa leitura, quero pedir para vocês, olha, responde lá no chat, coloca direitinho lá, Q1, coloca a resposta, coloca o seu nome, coloca a escola. Se não for de Manaus, coloca o município que você está falando para que a gente possa saber até onde está chegando a nossa transmissão, tá bom? E aí, né, é mais fácil da gente colocar você aqui para aparecer na interatividade conosco. Então, identifique a questão aí, Q1, Q2, para a gente saber. Vou ler a primeira questão com vocês. Acompanhem comigo aqui na tela. Uma alimentação adequada é aquela que inclui todos os nutrientes necessários para o funcionamento do nosso corpo. Entre os nutrientes que nos fornecem energia, podemos citar alternativa A, sais minerais, alternativa B, vitaminas, alternativa C, água, alternativa D, carboidratos. Vamos para a questão 2. A pirâmide alimentar é um gráfico que demonstra como deve ser uma alimentação saudável e equilibrada para pessoas acima de 2 anos de idade e que não precisam ter restrição alimentar. Sobre a pirâmide alimentar, assinale a alternativa correta, a alternativa A. A pirâmide alimentar é um gráfico que indica todos os alimentos que devem ser consumidos diariamente, independentemente da quantidade e da situação nutricional de cada pessoa, optando sempre pelas porções que aparecem na base da pirâmide, pois são consideradas as mais saudáveis. Alternativa B. Cada parte da pirâmide representa um grupo de alimentos e o número de porções recomendadas diariamente. Na alimentação diária, devemos incluir sempre todos os grupos recomendados para garantir os nutrientes que o nosso organismo necessita. A alternativa C, os alimentos que precisam ser consumidos numa quantidade menor estão na base da pirâmide. Os que precisam ser consumidos em maior quantidade estão no topo da pirâmide. E D, nenhuma das alternativas. Muito bem, não esqueçam de identificar qual é a questão que vocês estão respondendo e daqui a pouquinho eu estou de volta para a gente interagir. Até mais!
E voltamos para a nossa interatividade. Gostei de ver muita participação no chat. E vamos lá ver aí, apresentar para vocês algumas participações. Vamos aí ver aí os alunos que participaram. Vamos lá, a gente tem o Matheus. Ele respondeu questão 1, letra D, questão 2, letra B. Muito bem, vamos a outra participação. O Donairos, que respondeu letra D. Vamos lá. Olha só, legal aqui o Lucas Alexandre. Lucas Alexandre, ele respondeu questão 1, letra D, questão 2, letra B. Ele que é da escola do Senildes dos Santos Dias. Muito obrigado, Lucas. Respondeu direitinho, como a gente pede para vocês responderem, para poder aí, ó, ser selecionado e participar aqui com a gente na interatividade. Lucas Daniel respondeu questão 1, é letra D. Ele colocou o nome dele, ele é da escola Balbina Mestrinho. Muito bem. Outra participação, o Juliano. O Juliano colocou aí questão 1, letra D, questão 2, letra B. Vamos lá. A Caroline respondeu só um D. Vamos para outra. Gerliane, letra A. Vamos lá, vamos ver se tem mais alguém com o nome da escola, que eu vi muita participação com o nome da escola. Michel, ela colocou aí questão 2 é a letra B. Vamos para outro. O Pedro Henrique, ele colocou que ela é da Escola Municipal Engenheiro João Alberto Menezes Braga. E ele colocou que a questão 1 é a letra A. Muito bem. Guilherme Amaral, ele que é do CMPM 8, a questão 1 ele colocou que é letra D, questão 2 colocou letra B. Muita gente respondendo D e B, vamos ver se vão acertar. Caroline, que é da escola Dom João de Souza Lima, ali na Cidade Nova, colocou questão 1, letra D, questão 2, letra B. Vamos para outro. O Fernando colocou que a questão 2 é a letra A. Muito bem. Vamos para outra. A Valesca, que deve ser Valesca Ferreira, colocou aí que a questão 2 é a letra D. O Caio Alexandre colocou que a questão 2 é a letra B. Muito bem. Daniel José colocou que a letra D é questão 2. Tem mais algum, diretora, com o nome da escola aqui para a gente falar? Ou de município para participação? Vamos ver. Ah, tá aqui, ó, o Bruno Eduardo, ele colocou questão 1, letra D, questão 2, letra B. Ele que é da Escola Estadual Letício de Campos Dantas. Muito obrigado, Bruno, pela participação. Gabriele colocou que é a questão 1, letra D, questão 2, letra B. Escola Estadual Leonor Santiago Mourão. Muito bem. Outra é a Ângela Maria. Ela colocou aí que a questão 1 é a letra D, a questão 2 é a letra B. Eles são da escola, ela que é da Escola Estadual Professor Reinaldo Thompson. Muito bem. Questão 1 respondeu letra D, que é a letra D, questão 2 respondeu que é a letra B. O aluno é o Cauã Negreiros Pacheco, ele que é da Escola Estadual Demóstenes Belduque. Nossa, quanta participação! Muito obrigada aí pela interatividade, pelas respostas. E quem a gente não leu o nome, não se preocupe, teremos outras oportunidades. Vamos agora à nossa correção. Na questão 1, eu perguntei de vocês o seguinte: uma alimentação adequada é aquela que inclui todos os nutrientes necessários para o funcionamento do nosso grupo, do nosso corpo. Entre os nutrientes que nos fornecem energia, podemos citar. Dei essas 4 alternativas para vocês e vamos ver qual foi a resposta correta. A resposta correta é a letra D. Eu vi que a maioria acertou. Parabéns! Os carboidratos são alimentos responsáveis por nos fornecer energia. As principais fontes de carboidratos são arroz, pão, batata, massa, mandioca, cereais e etc. Então, quem respondeu letra D, parabéns! Vamos à questão 2. A pirâmide alimentar é um gráfico que demonstra como deve ser uma alimentação saudável e equilibrada para pessoas acima de 2 anos de idade.
e que não precisam ter restrição alimentar. Sobre a pirâmide alimentar, assinale a alternativa correta. Vamos à resposta. Quem respondeu aí letra B, vi que a grande maioria respondeu essa opção, acertou. A estrutura da pirâmide alimentar indica os alimentos considerados essenciais para a nossa saúde, apresentando aqueles que fornecem os nutrientes necessários para uma vida saudável e para a prevenção de doenças. Muito bem, muito obrigada pela participação. Viram aí o quanto a alimentação é importante para todo o funcionamento do nosso organismo. Desde as curas de feridinhas que a gente pode sofrer até a sua proteção imunológica. Então, prestem atenção aí na alimentação que você está colocando para dentro do seu corpo e até uma próxima oportunidade. A sua aula continua no próximo vídeo.